Hello, pessoal! Vamos para mais uma aula e hoje vamos estar com aula de história, trabalhando, sobre as primeiras expedições, as expedições que chegaram até aqui a mando de Portugal, ok? Então vamos lá. Após a partida de Cabral em 1500, que nós vimos foi quando eles chegaram, os portugueses aqui no Brasil, Portugal enviou para o Brasil expedições temporárias. Por que temporárias? Porque não eram permanentes. Ele não ia ficar aqui a vida toda. Eles tinham um objetivo. Assim que alcançaram, eles voltassem. Não é isso? Então, a primeira expedição foi a expedição de Gaspar de Lemos, conhecida como uma expedição exploradora. Por quê? Ele tinha como objetivo explorar todo o litoral, fazer o reconhecimento geral de todo o território, ok? Além de Gaspar de Lemos, também teve a participação de Américo Vespúcio. Já que eles tinham o objetivo de explorar, tinha uma pessoa que poderia fazer parte dessa expedição e também já conhecia as Américas, já que fazia várias viagens ao decorrer aí entre Brasil e Índia, ok? Eles chegaram ao Brasil, na altura do Rio Grande do Norte, costeando o país. Ele nomeou uma série de acidentes geográficos. O que são acidentes geográficos? Quando vocês estudaram a chegada dos portugueses no Brasil, vocês lembram desses nomes? Monte Pascoal, Porto Seguro, Terra Santa. Então, esses nomes foram dados porque eles avistaram algo e daí ele deu o nome, como o Monte Pascoal, porque tinha um monte longo, alto, né, isso? E largo. Então, ele avistou e deu o nome de Monte Pascoal pelas características e porque também estava no período da Páscoa. Porto Seguro, porque foi um lugar seguro que eles acharam para atracar. E a Terra Santa, ou mais tarde a ilha, né, que primeiro eles achavam que era uma ilha, depois descobriu que era Terra Santa, porque do local que eles já tinham descoberto, avistando plantas, passarinhos, e aí eles já viram que era um território. Então, tudo isso se chama o quê? Acidentes geográficos, ok? Então, nessa primeira expedição, quais foram os acidentes geográficos que eles nomearam? O Cabo de São Agostinho, o Rio São Francisco, a Baía de Todos os Santos, o Rio de Janeiro, o Cabo de São Roque e etc. Ele verificou que o Brasil não era uma ilha, como nós já sabemos, batizando o Terra de Veracruz, porque ele sabia que se tratava de um território, não é isso? Então, meus amores, essa é a primeira expedição. Quem era o comandante? Gaspar de Lemos. Qual era o objetivo? Descobrir e reconhecer todo o território, não é isso? E em que ano aconteceu? Em 1501, um ano após a chegada dos portugueses, não é isso? Agora vamos conhecer a segunda expedição, já que foram várias expedições. A segunda expedição ele foi comandada por Gonçalo Coelho, no ano aí, de 1503. Contou também com a presença de Américo Vespúcio, já que já tinha tido na primeira expedição, ele veio novamente na segunda. Ele já conhecia o território, então era mais um objetivo para trazer uma pessoa que já localizassem e já conhecia onde eles vinham, ok? Então, qual era o objetivo dessa segunda expedição? Tinha como objetivo descobrir o ouro e a prata, que são os materiais preciosos. Então, Américo Vespúcio ajudou muito para que eles soubessem quais eram os locais perfeitos para que eles achassem o ouro e a prata. Ok? Ele chegou ao Brasil na ilha de São João, que mais tarde foi chamada de Fernando de Noronha. Com o tempo, o navio que eles chegaram, a nau, ela se naufragou. E o que aconteceu? Essa expedição se dividiu.
Pessoas indo para um lado e outras pessoas indo para o outro, dando origem a mais outras expedições, tá? Então, o que aconteceu? Américo Vespúcio, ele viajou rumo ao Brasil, né? Rumo ao sul, fundado uma feitoria e um forte em Cabo Frio. Organizou a primeira entrada ao interior do Brasil. Depois de alguns meses, carregou seus navios de pau-brasil e regressou a Lisboa. Voltou a Portugal. Gonçalo Coelho, né, que estava com ele, que era o dono, o comandante dessa expedição, também atingiu o Rio de Janeiro, regressando em seguida para Portugal. Ele retornou também, tá? E com isso veio a terceira expedição, tá? Que era o quê? A expedição chamada de Guarda-Costas, tá? E essa expedição, todos os produtos brasileiros, particularmente o pau-brasil, que era o mais comercializado da época, era uma madeira muito valiosa, tinha muito lucro. Ela era o quê? Um lucro considerável, muito grande, tá? E com isso despertou o quê? Os interesses dos europeus, além dos portugueses, também dos europeus, como também os franceses. E aí eles passaram a fazer incursões ao nosso litoral. Além de portugueses, veio também os franceses e os europeus. E os três começaram a comercializar também o pau-brasil. Com o passar do tempo, com esses povos aqui, passaram o quê? A intimidar as pessoas que ali já viviam. E com isso, era uma ameaça constante com a presença dos corsários. Corsários eram piratas, ou seja, pessoas que trabalhavam a mando do rei. Se o rei tinha, por exemplo, 5 pessoas e diziam assim, vocês vão ficar aqui nesse ponto para impedir que qualquer outra pessoa invada o nosso território. Pode ser ele franceses, europeus, ingleses. Eles poderiam matar, fazer o que quisessem, porque eles estavam ali para proteger. E para proteger, ele fazia o que fosse necessário. Tá? E essas pessoas chamaram o quê? Corsários. Que eram corsários? Pessoas que protegiam a mando do rei. Eram piratas, não é isso? Então, e esses corsários, ele fez com que Portugal organizasse um sistema de defesa e proteção às expedições, chamadas também de expedições guarda-costas. Olha o nome, guarda-costa. Uma coisa de valor, não é isso? Uma expedição de quê? Onde tem aí uma segurança ainda maior. E quem faz essa segurança? Os corsários, tá? A primeira chegou em 1516, que essa expedição foi comandada por Cristóvão Jacques, tá? Ele lutou, aprisionou navios franceses em vários pontos da costa. Depois ele voltou a Portugal em 1519, 3 anos depois. E ao Brasil ele só retornou em 1526, quando ocorreu aí a segunda expedição, 10 anos após a primeira. No seu retorno, Jacques encontrou o cenário mais conturbado devido à atuação dos corsários estrangeiros, ou seja, além de Portugal colocar corsários para proteger, os outros também, como os europeus e franceses, também colocaram. Então aí ficou uma disputa muito feia, né, isso, e muito perigosa. E quando Jacques, que era o responsável por essa expedição guarda-costa, que retornou, estava aí todo esse cenário acontecendo, tá? Então, lembrando, a expedição guarda-costa, quem era o comandante? Cristóvão Jacques.
Qual era o objetivo que tinha? O objetivo era o quê? As expedições guarda-costa. Eram expedições que tinham como missão proteger os produtos de exportação. Nesse caso aqui, o maior produto da época era o pau-brasil, ok? Então, resumindo, vamos lá. A expedição exploradora, que foi em 1501, a primeira, foi comandada por Gaspar de Lemos. Gaspar de Lemos, nós vimos que foi um dos navegantes mais experientes que veio na esquadra de Portugal, não é isso? Ele verificou que o Brasil não era uma ilha e passou a chamá-la de Terra Santa. Por que não era uma ilha? Porque descobriram que era um território. Descobriu a existência do pau-brasil. O pau-brasil ele foi descoberto na primeira expedição, tá? Deu nome aos acidentes geográficos, como Cabo Frio, Cabo de São Roque, Rio de Janeiro e etc. Foi acompanhado por Américo Vespúcio, já que Américo Vespúcio conhecia aí toda a América, tá? As expedições exploradoras, que é de Gaspar de Lemos, em 1501, também confirmou a existência do pau-brasil, tá? A de Gonçalo Coelho, que foi em 1503, fundou feitorias no litoral fluminense. E também aconteceu aí os primeiros núcleos povoadores, que foi em São Vicente. E as expedições guarda-costa foi aquelas expedições que tinha aí os franceses fazendo contrabando do pau-brasil. E Cristóvão Jacques era quem chefiava as duas expedições guarda-costa, que elas foram divididas a partir do momento que houve o naufrágio dos navios, não é isso? E por último, vamos ver a expedição colonizadora. Isso aí já aconteceu em 1530. Essa expedição, ela foi comandada por Martim Afonso de Souza. Ela veio para iniciar a colonização do Brasil. Iniciou as plantações de cana-de-açúcar, fundou a Vila de São Vicente, trouxe semente de plantas, animais domésticos, ferramentas de trabalho. Então, essa foi uma das mais importantes, porque é o meu ponto de vista. Se vocês acham que não, tudo bem. Mas eu acho essa aí a mais importante, porque além de vir, né, como as outras vieram explorar, ela também veio para colonizar, ajudando as pessoas a desenvolver o plantio, a desenvolver aí futuramente o comércio, ok? Então, nessa expedição colonizadora, a Espanha já tinha descoberto aqui o ouro, a prata, já tinha conhecido todo o litoral, tá? E nessas expedições, eles trouxeram os colonos. Além disso, também trouxe semente, instrumentos agrícolas, plantas e animais domésticos. E aí, eles aprenderam a colonizar, não é isso? E o objetivo dessa expedição era o quê? Fundar núcleos de povoamento e de defesa, tá? Combater os corsários franceses, que nós vimos anteriormente que corsários eram pessoas que trabalhavam a serviço do rei, tá? E também explorar o litoral até o Rio da Prata. Mas quais foram as principais realizações? Aí foram os objetivos, mas as realizações feitas aí pelo comandante Martim Afonso de Souza. As realizações foram o ataque das tropas pernambucanas ao corsário francês no Paraíba e no Rio Grande do Norte. Também a exploração da costa do Maranhão por Diogo Leite. Tivemos aí também a exploração do Rio da Prata por Pero Lopes de Souza. E além da fundação da Vila de São Vicente, que foi a primeira vila do Brasil
feita por Martim Afonso de Souza. Também eles iniciaram a agricultura, com o plantio da cana-de-açúcar no Brasil. Esse fato fez parte do comércio mundial, sendo a maior riqueza da colônia, já que naquela época a cana-de-açúcar era um produto que eles chamavam de ouro branco. Por que ouro branco? Era um produto muito comercializado e tinha um valor altíssimo, ok? Então, meus amores, aqui ficamos com a nossa aula de história. Vamos agora para a nossa próxima aula, que é a aula de revisão. Mas antes da aula de revisão, vamos dar uma revisada em história para ver se ficou aí tudo direitinho com vocês. Então, entre 1500 a 1530, Portugal envia apenas algumas expedições para o Brasil. Nós vimos aí. Dessas expedições tivemos a exploradora, que foi a primeira, com o objetivo de explorar, conhecer. Imagine você vai para um passeio e esse passeio fica em um SESI. Você quer explorar aquele espaço. O que é que você vai fazer? Conhecer todo aquele espaço. O que é que tem, o que não tem, o que você gostou, o que não gostou. A expedição guarda-costa, ela tinha um objetivo: guardar, proteger e defender o litoral contra os franceses, já que no momento que os franceses descobriram que Portugal estava levando lucro daqui, eles começaram também a fazer suas expedições e chegar até aqui. Foi aonde Portugal aí começou a contratar os seus piratas, chamados de corsários, tá? E por último, tivemos a expedição colonizadora, que foi uma das mais importantes pelo fato de colonizar o Brasil, tá? Descobrir riquezas e expulsar os franceses do país, criando aí a primeira vila, que foi a Vila de São Vicente, trazendo pessoas, sementes, animais, plantas, tudo para colonizar uma área. Nesse mesmo período, tivemos as atividades econômicas, que é o período pré-colonial. Atividade extrativista, que foi o extrativismo do pau-brasil, a retirada do pau-brasil, e da origem do nome, que o pau-brasil quer dizer a linguagem tupi, linguagem indígena, ibirá, que quer dizer pau, e o pitanga, que é um pau vermelho, tá? Então, meus amores, aqui ficamos com a nossa aula de história. Vocês estão se cuidando, que a Pro sabe, vocês estão se protegendo e vocês também estão estudando bastante. A Pro ontem nós trabalhamos com aula de redação, as ortografias do G e do J, do G e do G, não é isso? É uma ortografia que o som é parecido, a pronúncia delas são parecidas. Então, há ainda uma confusão como escrever. Mas o bom é que nós temos nosso dicionário, nós temos nossas aulas, nós temos nossas regras. E para isso, temos aqui algumas delas. Quando é que eu devo empregar o G? No substantivo terminado em agem, igen e ugem. Tipo, carruagem, origem e ferrugem. Se eles são terminados em agem, igen e ugem, eu sei que logo de certo, com certeza, eu vou usar G. Com exceção daquela palavrinha pagem, que ela não se usa G coisa nenhuma. Ela termina em agem, mas é com J. Vamos para mais uma regra, também nas palavras terminadas em ágil, égil, ígil, ógil e úgil. Eu vou estar usando o meu G. Estágio, privilégio, prestígio, relógio, não é isso? Refúgio. Essas palavras eu uso o G. Por que usa G? Porque elas terminam em ágil, égil, ígil, ógil e úgil, ok?
Vamos memorizar. Terceira regra, nas palavras derivadas de outras, eu uso G. Como é que eu sei que essa palavra é derivada? Eu vou voltar à sua palavra anterior que deu origem a ela. É fácil saber. Quando eu falo engessar, engessar vem de que palavra? Engessar, gessar vem da palavra gesso. Se vem da palavra gesso, eu sei que eu vou escrever com G. Quando eu falo massagista, massagista, eu lembro logo, vem de massagem. Se vem de massagem, ela é uma palavra derivada, então eu vou escrever com G, como acontece nas palavras vertiginoso, que vem de vestigem, não é isso? E outras palavras que vocês vão estar achando aí no dicionário de vocês. E nas palavras que já são escritas mesmo com G, não tem como fugir da regra, tá? Algema, auge, gibi, gilete, gengiva, gengibre, estrangeiro, elas de origem mesmo, na língua culta, na língua portuguesa, ela se escreve com G, então não vai mudar, não tem regra. E agora, nós vamos ver quais são as palavras e quais são as regras que eu posso estar empregando para usar o J, o G, não é isso? Então, vamos lá. Nas palavras terminadas com o verbo jar ou gear, você sabe que verbo é aquela palavrinha que tem uma conjugação. Quando eu falo assim, ó, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amastes, eles amais. Então, você sabe que é um verbo, ele está sendo o que? Conjugado. Você já estudou verbo, você sabe o que é verbo. Então, vamos lá. Quando eu digo arranjar é verbo, está na primeira conjugação que vocês vão estar vendo posteriormente. Gojear é verbo, viajar é verbo. Se ele é verbo e termina em jar ou gear, ele vai ser escrito com J. Arranjo, arranje e arranjem. Gojei, gojeiam, gojeando. Viajar, viajo, viaje, viagem. Está aí no terceira pessoa do subjuntivo. Mas naquelas palavras que são de origem indígena, nós usamos com G, como beiju, jiboia, canjica, pajé, jerico, manjericão e moji. Essas palavras são tudo de origem indígena, de origem tupi, de origem africana, de origem árabe. Por isso são escritas com J. Também temos as palavras que são derivadas de outra. O G tem suas palavras derivadas e o G também tem suas palavras derivadas. Laranja, laranjeira, loja, lojista, varejo, varejista. Veja que a palavra primitiva, como laranja, ela já termina com J. Então, a sua derivada também vai seguir o J. Acontece a mesma coisa com varejo. Varejo primitivo, varejo, ele termina com J. E o seu derivado também vai proceder o J, ok? E também nas palavras que elas na língua portuguesa já são escritas com J, não pode fugir da regra. Não, na verdade, nem existe regra. Ela por si já se escreve com J, não precisa mudar. Então, são berinjela, cafajeste, jeca, jegue, majestade, jeito, jejum, laje, traje, pegajento, etc. Temos aí várias palavras que terminam com J, que se escreve com J na sua língua portuguesa, na forma culta, na forma correta de grafar as palavras. Então, meus amores, agora chegou a vez do diário de vocês. Prestem bastante atenção no que a prova vai falar, ok? Vocês têm o livro de história, páginas 146 e 147, sobre as primeiras expedições. Vocês têm o livro de língua portuguesa, páginas 107 e 108. E o que mais a prova vai estar pedindo para vocês? Veja que a prova colocou aqui em vermelho, bem destaque. Nós estamos em um momento que a prova não tem como pegar o caderno de vocês para dar visto, todos os dias como ela fazia.
Não tem como olhar o livro de vocês todos os dias, porque o celular nosso está super carregado, tá? Então, o que acontece? Tem algumas aulas de vocês que tem como vocês fazer um vídeo, algo do tipo, está mandando para que a gente faça a avaliação de vocês e veja o seu desenvolvimento, o seu desempenho, a sua desenvoltura oral na hora de falar, na hora de apresentar. Então, nessa leitura, você vai fazer uma leitura com interpretação do texto. Como é que nós fazíamos a leitura em sala? Nós líamos o texto, não é isso? Nós líamos o texto e, posteriormente, nós comentava o que aquele texto estava dizendo. A mesma coisa vocês vão fazer. Só que acontece, você não vai ler o texto todo para comentar. Você vai ler 2 parágrafos e depois fazer o comentário daqueles 2 parágrafos, para o vídeo não ficar grande e não chegar de pedaço, tá? Beijo, meus amores, bons estudos e até a nossa próxima aula.